Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, 9 de julho de 2025, iremos estudar o nosso próximo tema. Estou atrasada, muita chuva, e por conta das chuvas fortes, internet que é bom? Nada, horrível a internet, enfim. Então, iremos estudar o nosso tema de hoje, que é: por que devo ser batizado? Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, por favor, Espírito Santo, direciona esse estudo e ajuda-nos para que possamos compreender o verdadeiro significado do batismo e que, se alguém ainda não fez essa aliança com o Senhor através do batismo, que hoje, pelo nome de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, que haja salvação na casa dessas pessoas, Senhor. E aqueles que já tomaram a decisão e já se batizaram, que permaneçam firmes nas tuas promessas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Certo dia, Jesus deixou a oficina da carpintaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao Rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali, pediu a João que o batizasse, porque assim disse ele que convinha cumprir toda a justiça. Essa afirmação nós encontraremos no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a versículos 15. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar, uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça. Nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realça a importância do batismo. Nossa primeira pergunta: quantas espécies de batismo são reconhecidos na Bíblia? Será que existe mais de um batismo? Então a Bíblia vai mostrar, sempre a Bíblia, que é a nossa base e regra de fé, vai mostrar se existe outros tipos, e se existe, iremos saber quais são esses tipos de batismo. Vamos pegar o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, que nos diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, a pergunta para essa resposta: quantas espécies de batismo há na Bíblia? Diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Pergunta número 2: qual o significado do batismo na Bíblia? Vamos pegar ali, primeiramente, o livro de Romanos. Quem escreveu o livro de Romanos foi Paulo. Então, iremos pegar capítulo 6, versículos 3 e 4, que nos diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Esse capítulo 6, do versículo 1 até o 14, vem falando sobre livres do pecado pela graça. Então, nós somos salvos por causa de Jesus e pela graça de Jesus Cristo. Mas vem falando também sobre o verdadeiro sentido de uma pessoa quando se batiza. Novidade de vida. O que é novidade de vida? É como eu mencionei no estudo passado. Eu falei a vida no Espírito. A partir do momento em que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, essa pessoa não pode mais estar vivendo a vida velha, ou seja, não pode estar mais fumando, indo para carnaval, beber, mentir, roubar, matar, se prostituir, trair, entende? Então, é novidade, é isso que é novidade de vida, é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo.
E tem também aqui no livro de Gálatas, quero até ler aqui para vocês, eu não li no outro estudo, mas ele ajuda, esse trecho que eu vou ler de Gálatas, ele vem falando sobre o que é que faz uma pessoa a partir do momento que o Espírito Santo está guiando a vida dessa pessoa. Gálatas capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 16 até o versículo 21, que diz assim: obras da carne e o fruto do Espírito. Então, novidade de vida, a pessoa vai viver uma vida baseada nos frutos do Espírito Santo, que eu falei no último estudo, que é viver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, esses são os frutos do Espírito. A pessoa vai viver uma vida guiada pelo Espírito Santo e vai praticar tudo isso aqui. E quando nós não praticamos, não andamos com Jesus, não seguimos uma vida de novidade, a gente faz isso aqui, ó. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, a partir do momento em que a palavra de Deus aqui eu falo que quando a gente não segue o Espírito Santo, não ouve a voz de Deus e quer seguir o nosso querer, eu nasci assim, vou morrer assim, entende? Aí nós não iremos herdar o reino de Deus. Então, a partir do momento em que nós somos batizados, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Isso é uma escolha, não é Deus obrigando, o Espírito Santo obrigando. Então aqui, qual o significado do batismo na Bíblia? Nós lemos ali o trecho de Romanos, eu trouxe esse de Gálatas para fazer um complemento, mas temos um outro texto também, no livro de Colossenses, aqui mesmo, no Novo Testamento, que vai nos ajudar também a compreender melhor essa resposta. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Colossenses 2, versículo 12 diz assim: têm sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, no dia que Jesus voltar, todas aquelas pessoas que entregaram suas vidas a ele através do batismo e a profissão de fé ali no leito, na cama, em casa, que não pôde ir até uma igreja para participar, realizar ali uma cerimônia de batismo, como eu, pela graça e misericórdia de Deus, tive a oportunidade de me direcionar a uma igreja. Então, todas essas pessoas que entregaram sua vida a Jesus Cristo e seus nomes estão escritos no livro da vida, quando Jesus voltar, serão ressuscitados para receber o galardão que é a vida eterna, viver eternamente com ele. Uma vida sem sofrimento, sem morte, sem dor, uma vida só de alegria e pessoas transformadas e imortais, porque quando Jesus voltar, aquelas pessoas que forem salvas
serão imortais, porque no momento nós somos todos mortais. A resposta para essa pergunta é o seguinte: qual o significado do batismo na Bíblia? Morte, sepultamento e ressurreição. Morte e sepultamento porque morre o velho homem. Como Paulo já disse em uma de suas cartas, que já não sou eu mais que vivo em mim, já não sou eu mais que vivo, pois Cristo vive em mim. Então, lindo, não é? Quando de perseguidor de cristãos passou a ser seguidor de Jesus. Teve um encontro com Jesus e foi uma vida só de pregação de evangelho, passou por muitas situações, mas ele disse que no final, quando ele estava próximo de morrer, ele sabia que uma hora ele ia ter que morrer, ele disse: combati o bom combate, pois guardei a fé. E assim devemos ser igual a Jesus, combater o bom combate e guardar a fé, como Paulo também o fez. Próxima pergunta: de que forma Cristo foi batizado? Vamos pegar ali o livro de Marcos, no Novo Testamento. Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 11, que diz o seguinte: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. O Espírito é o Espírito Santo. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa voz não foi só Jesus e João que ouviram. Todos que estavam ali naquele momento, prestando atenção na pregação de João Batista e também Jesus dando o exemplo do batismo, ouviram Deus dizer para todos: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Essa afirmação nós iremos ver no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 17, João, capítulo 1, versículos 32, 33 e 34, e Lucas, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17, Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, eu errei, que vem falando sobre o batismo de Jesus. Todos falando do mesmo assunto e sabendo que Deus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, de que forma Cristo foi batizado? Verdadeiro ou falso? Foi por imersão ou por aspersão? Foi por imersão. Aspersão é quando nós estamos no banheiro, ligamos o chuveiro, a água cai sobre nós. Então, é falso. E verdadeiro, por imersão, ou seja, ele foi emergido na água por João e ao mesmo tempo levantado. Quarta pergunta: que razão Jesus apresentou para ser batizado? Vamos pegar o livro de Mateus, capítulo 3. Qual foi a razão que Jesus apresentou ali para ser batizado? Nós devemos seguir o mesmo exemplo de Jesus. Então vamos ver Mateus, capítulo 3, versículos 13, 14 e 15, que diz o seguinte: é isso mesmo? 3, de 13 a 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu me vens a mim? Isso foi João falando para Jesus, João Batista. Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a razão que ele apresentou, marcando aqui verdadeiro ou falso, temos 3 alternativas. Foi porque Jesus era pecador?
Falso. Foi porque era para dar exemplo? Verdadeiro. Foi para cumprir a justiça? Verdadeiro. Próxima pergunta. De acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Então, vamos pegar ali o livro de Atos. O livro de Atos, capítulo João. O livro de Atos é logo depois de João. Nós temos aí o livro de Atos, que vem nos mostrando esses primeiros capítulos do livro de Atos. Eu até falei em um estudo e eu falei errado. Aqui no capítulo 1, 2 e 3, vem falando muito sobre o Espírito Santo. E os discípulos entendendo ali que eles precisavam parar de brigar, de se achar um melhor do que o outro, e que precisavam cumprir a promessa que Jesus, aguardar a promessa que Jesus fez para eles, que eles tinham que ficar ali para aguardar a descida do Espírito Santo em Jerusalém, que justamente era uma festa religiosa, e eles aí estavam todos unidos. Agora, qual foi a maneira para mostrar o seu arrependimento? Vamos ver aqui no versículo 38, que diz o seguinte: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, de acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Ou seja, eles iriam passar reconhecendo que são pecadores e se arrependerem, porque era assim que João Batista pregava. Ele apresentava o reino de Deus e dizia: arrependei-vos, pois vem o reino de Deus. E quando ele viu Jesus Cristo pela primeira vez, que foi justamente no dia do seu batismo, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Próxima pergunta. Quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Vamos pegar aqui 2 livros dos evangelistas. Vamos pegar primeiro João 3, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui foi falando essa expressão, ele teve um encontro até Nicodemos visita a Jesus. Então, Nicodemos, conversando com Jesus, ele perguntou para Jesus como é que ele ia, o que significava, né, sobre um homem nascer. Aqui no versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Ele queria saber, né, entender. E aí Jesus responde isso para Nicodemos. Um outro texto que nós iremos também pegar é Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, versículo 16, que diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Aqui, novamente, eu quero abrir aqui um parêntese para falar o seguinte: uma pessoa que está acamada, não tem, ou acamado, pode ser um homem ou uma mulher, não pode ir, ou um jovem, não pode ir até uma congregação, uma denominação cristã, para fazer ali publicamente, realizar a cerimônia do batismo. Pode sim, ali no momento, na cama, onde a pessoa estiver em sua casa, o pastor ou alguém fazer ali o apelo, falando sobre Jesus, a volta de Jesus Cristo, e a pessoa querer entregar sua vida ali a Jesus, pode sim.
Porque a Bíblia não diz que obrigatoriamente, aqui não vem dizendo, em nenhum momento até agora a gente aprendeu que é obrigado. Aqui vem dizendo que porque devo ser batizado. Então ali significa também que, como aconteceu com meu pai, eu já dei esse exemplo aqui, que meu pai ficou doente, acamado, perdeu os movimentos da perna e não pôde ir até uma igreja para assim realizar ali a cerimônia do batismo. Mas ali no momento que as pessoas que visitavam eles e falavam de Jesus, de Deus, a volta de Jesus, meu pai sim aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Então, quão essencial é que a pessoa seja batizada, segundo esses capítulos que eu li, de João 3, capítulo 3, versículo 5, e Marcos capítulo 16, versículo 16, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Também quero abrir aqui outro parênteses e dizer o seguinte: a Bíblia assim ensina. Jesus nos deixou o exemplo. A palavra batismo vem do grego batizo, que é B-A-P-T-I-Z-O, que significa mergulhar, emergir, afundar. O batismo bíblico realizado por imersão simboliza o sepultamento dos pecados e a ressurreição espiritual. A Bíblia não aprova o batismo de bebês, eles não sabem o que significa pecado, perdão, nem arrependimento. Como diz Marcos, capítulo 16, versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Próxima pergunta. O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Ou seja, Paulo, que era o perseguidor dos cristãos, ele teve um encontro com Jesus, indo para Damasco, perseguiu os cristãos. Ali ele teve um encontro com Jesus e ficou sem enxergar. Mas, logo, passando-se alguns dias, o profeta de Deus foi até ele e aconteceu algo ali, né? O que ele foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Atos 22, 16 vai nos mostrar agora o que foi que ele foi orientado. Atos 22, 16 nos diz o seguinte. Aqui, ó. Paulo apresenta a sua defesa. Na verdade, não foi na hora que o profeta foi visitar. Me equivoquei aqui na informação. Vou retificar aqui o que eu estou falando. Nesse capítulo 22, ele estava pregando. Então, ele estava apresentando ali a sua defesa para o povo daquela região onde ele estava, que foi exatamente depois dele ser preso. E aí, no versículo 16, ele diz assim, ó: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os seus pecados, invocando o nome dele. Ele estava em Jerusalém, ele estava pregando, e muitas pessoas ali não estavam entendendo, porque Paulo era perseguidor e passou agora a ser um seguidor de Cristo. Mas aí, ele, em sua defesa, na sua própria defesa, ele estava dando o exemplo que foi que aconteceu com ele. Tanto que se a gente pegar aqui, ó, do versículo 1 até o versículo 21, nós iremos entender que ele vem dizendo, ó, no versículo 4 do capítulo 22, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas e sumo sacerdote, e todos os anciões. Deste recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem para ser punidos. Ora, aconteceu que indo pelo caminho e já perto de Damasco,
Quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. E aí, quem tiver curiosidade, pode ler aqui o restante, que no versículo 7, para encerrar, Deus diz assim, Jesus diz assim, ele diz assim, ó, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui foi Jesus perguntando para ele. E aqui vem falando toda aquela situação do encontro dele com Jesus. É por isso que ele fala no versículo 16, depois de ele pregar sobre ele, dar testemunho da vida dele, do encontro dele com Jesus, ele diz, e agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele, ou seja, o nome de Jesus. A resposta é essa. O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? E agora, por que demoras? Levanta-te e recebe o batismo. Atos capítulo 22, versículo 16. Próxima pergunta. Quando devo tomar a decisão de entregar-me através do batismo? Vamos ver ali. Eita, que esse texto aqui eu já falei tanto. Hebreus capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. No versículo 8 do capítulo 4 também diz, de Hebreus, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. E no versículo 3 do versículo, é isso mesmo, capítulo 3, versículo 15, capítulo 4, versículo 8. Todos dois diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração. Então hoje não é amanhã, o ontem já passou. O que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Vamos ver aqui Apocalipse, vamos ver o último livro da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 14, que nos diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, a resposta, teremos direito à árvore da vida e entraremos na cidade pelas portas. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Quer dizer então do meu passado, quando vivia em desobediência a Deus? Ou seja, quando eu tomo a decisão de me batizar, e o que acontecia, o que é que eu fazia até aquela presente data? Isso tem alguma relevância? Vamos ver ali no livro de Atos, capítulo 7, aqui, Atos capítulo 7, Atos 17. Atos capítulo 17, versículo 30, que diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ou seja, aqui Deus está dizendo que ele não leva em conta tudo que nós fazíamos no passado, antes de termos o entendimento da Bíblia, da palavra de Deus. Por isso que Hebreus diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureceis o coração. Hoje há salvação para mim, há salvação para você. Todos os dias que nós acordamos vivos, nós temos que agradecer a Deus, porque é mais uma página em branco que Deus está nos dando, para que assim possamos renovar, reafirmar e confirmar nossa aliança com Deus. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Gente, todo aquele que aceita Jesus como seu salvador pessoal e que vai para uma igreja, anda com a Bíblia na mão, lê a Bíblia, deixa de praticar as coisas que praticavam no passado, seremos perseguidos. Eu estou dando esse estudo aqui, eu recebo críticas, vocês não veem aí no canal, mas pessoas criticam, porque são pessoas usadas por Satanás, porque Satanás não quer que ninguém aceitem Jesus Cristo. Deus, Jesus Cristo,
é o objeto da ira de Satanás. Nós somos objetos da ira de Satanás. Satanás é o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Então hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus, entregue sua vida, entrega o teu caminho a Ele e o mais, confia nele e o mais Ele fará. Obrigado pela atenção, até o nosso próximo estudo. Fique com Deus, um bom dia, em nome de Jesus Cristo. Querido e eterno Deus, obrigado, Espírito Santo, porque está nos guiando no caminho da verdade. Obrigada por hoje nos mostrar porque devemos ser batizados. Permanece conosco durante todo esse dia e que haja salvação em todos os lares, que possamos hoje, não só hoje, mas a cada momento, pessoas tomem decisões para que esteja com o nome escrito no livro da vida, para que possamos nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.